João Macongo, começando, queria ir imediatamente para Moçambique. Moçambique, a situação não está para nada boa para Mondlane. Vê-se que o governo Chapo tem estado a jogar uma metodologia, definiu uma nova estratégia, a estratégia da força, a estratégia da brutalidade, a técnica do drible e começam digamos, a cerrar o cerco, começam a apertar o cerco em torno a Mondlane. Como é que estás a ver isto? Última semana vimos, ele foi para a PGR, da PGR muitos pensávamos que, ok, ou ficava preso ou vinha fora, mas com limitações terríveis. Mas vimos, Mondlane saiu fora e anunciou limitações não tão gravosas. Mas tecnicamente falando, em todo caso, é um primeiro passo que eles dão para limitar os movimentos de Mondlane. E desde aquele dia até hoje, não estamos a ver mais cotidianamente manifestações de Mondlane, aquelas passeatas, visitar as cidades e por aí fora. Depois, Diniz foi convocado. Agora, hoje, ficamos a saber que Diniz, a data ficou adiada, assina dia, não se sabe exatamente quando. Além dessa, a assistente financeira foi e está detida até agora. Eh, qual é, quais são as cartas que o governo de Chapo está a jogar na fronte Mondlane, sabendo que agora, daqui a pouco, começa o círculo, não é? Do famoso diálogo. João. Ó, ou seja, nós já sabemos, Álvaro, e já estamos a falar dessa situação de Moçambique há um bom tempo para cá, já se passam por aí 3 meses, né? Estamos em abril agora, 3 ou 4 meses, começamos em Uhum. outubro, na verdade, com essa triste situação. Como se diz, quando uma estrutura política perde a legitimidade, e se você ainda está no poder, quando você perde a legitimidade, você tem a força, a única, a tua alternativa que você tem é usar a força para tentar forçar que a população ou que as pessoas que têm legitimidade te confiram esta legitimidade. Por este motivo é que nós estamos a ver que o governo da Frelimo não tem nenhuma outra alternativa neste preciso momento. É um governo ilegítimo. A comunidade, tanto interna como internacional, internamente as pessoas já não têm crença. Você pode ir a uma escola primária, perguntar a crianças quem é o presidente de Moçambique, eles vão te dizer que é o Venâncio Mondlane. Parece brincadeira, mas a mensagem está a ser passada. Então, Uhum. o governo da Frelimo, o governo do Chapo, é um governo sem legitimidade. E por não ter a legitimidade, mas ter o controle das instituições e ter o poder, ou seja, a força do seu lado, ter a arma, então ele vai implementar o caos. E é o que o governo da Frelimo está a fazer para ver se consegue intimidar o povo e, com o medo, o povo se render e lhe conferir essa legitimidade que eles tanto querem. Por isso é que nós continuamos a assistir esses massacres dia e noite, perseguições políticas a olho nu, mentiras, mentiras atrás de mentiras e por aí nós vamos, né? Então é só para dizer, Álvaro, num primeiro comentário, que a falta de legitimidade que o governo da Frelimo não tem, então por conta disso, todas essas medidas que eles estão a utilizar é com o objetivo de intimidar a população, de intimidar o opositor político, porque nesse preciso momento em Moçambique a Frelimo só tem um opositor político, e esse opositor político chama-se o povo moçambicano que está atrelado ao governo Mondlane. Caso contrário, nós não temos mais nada, não temos partidos de João, duas coisas. Antes de avançar com outra pergunta muito contundente aí de Moçambique, porque até temos algum material para expormos aqui. Falas de legitimidade. Este governo não é legítimo. Eh, que diferença tem entre a legitimidade e a legalidade?
Portanto, este governo de Chapo tomou posse. Eh, Exato. Tomou posse em base, não é, aquelas dificuldades, aquelas incongruências dos resultados eleitorais. Portanto, está no crivo. Proclamou-se, decretou-se, existe lei que promulgou que o presidente oficialmente é Chapo. Mesmo assim, é ilegítimo. Qual é a diferença entre a legitimidade e a legalidade? Por outra, dizes que o opositor de do governo atual, ou melhor, o opositor da Frelimo, é o povo, não é? Agora, eu queria saber aqui, é opositor da Frelimo ou opositor ao governo no poder? E este povo, que é liderado por Mondlane, o Mondlane podemos lhe considerar povo ou uma instituição que foi colocada na ilegalidade, porque ele foi eleito. E todos os moçambicanos, a maioria, todos não, a maioria dos moçambicanos acreditam que Mondlane é o presidente eleito. E quem está no poder, a Frelimo, não considera Mondlane, nem sequer lhe colocou, digamos assim, lhe deu o privilégio de estar entre os principais do diálogo. João. Ou seja, para começar com a primeira questão que tu colocas sobre a legitimidade e a legalidade, é muito simples responder, Álvaro. A Constituição moçambicana define que, acho que é no artigo 2º ou 3º, se a memória não me atrasou, quem puder, por favor, eu não tenho aqui a Constituição, e Uhum, a soberania moçambicana reside no povo, ou seja, o soberano é o povo. Se você vai numa empresa, a título de exemplo, se você vai numa empresa, você vai encontrar quem é o dono da empresa. É o proprietário, aquele que é o fundador. Vão te contratar o Álvaro, você vai vir ser o presidente, o CEO da empresa. Você tem a legitimidade para agir em nome da empresa desde o momento que o CEO, o dono da empresa, te confere esta legitimidade. Se ele te tirar essa legitimidade, você simplesmente, Álvaro, deixa aí de ser o CEO, já não podes agir em nome dessa instituição, ok? uhum, Logo, a mesma figura também se coloca na posição do Estado moçambicano. O soberano é o povo moçambicano. Mas esse povo moçambicano, por ser a maioria, por ser um número extenso, não pode exercer este poder. E este poder deve ser conferido a uma entidade. Esta entidade é encontrada como? Por meio desses princípios que eles já haviam definido, princípios democráticos universais, e por meio de eleições ou então indicações. Mas nós, uhum. nesse caso, nós utilizamos o meio das eleições. Essas eleições transparentes e justas, onde, onde como é que se diz, onde o povo vai conferir a sua legitimidade do Uhum, poder a uma entidade ou a um grupo de pessoas. No caso, vai escolher os deputados, aqueles que vão lhe representar na Assembleia Legislativa, e então vão escolher o cabeça, o indivíduo que vai uhum, dirigir, a figura do presidente, o indivíduo que vai dirigir Moçambique como presidente da República. Neste torno, em outubro, a legitimidade, ou seja, o povo moçambicano não conferiu a legitimidade ao Chapo. Por quê? Porque eles escolheram o Venâncio Mondlane. Mas como a Frelimo já tinha o controle do poder nas eleições anterior, ou seja, uhum, tinha as instituições legais que conferem, depois do povo conferir a legitimidade a uma determinada entidade, o poder institucional, o Conselho Institucional, nesse caso, o Conselho Constitucional de Moçambique, e por aí vai, conferem a legalidade, ou seja, não, nós comprovamos que o povo te conferiu a legitimidade, nós aqui assinamos as atas, está uhum. tudo, então, o Venâncio, ou sei lá quem é que vai ser votado. No exemplo concreto, o povo Pois. votou no Venâncio Mondlane, conferindo a legitimidade ao Venâncio Mondlane, mas como a Frelimo controlava a máquina, não conferiu a legalidade ao Venâncio Mondlane, indo na contrariedade, ou seja, do legítimo, ou seja, do povo, conferiu a legalidade a um indivíduo que Hum, não foi eleito pelo povo. Então, neste sentido, ou seja, o Venâncio Mondlane tem a legitimidade do povo, mas não tem a legalidade das instituições. E o Chapo tem a legalidade das instituições, não tem a legitimidade do povo.
Então, por este motivo é que nós continuamos a assistir esse vai e vem, todos eles da Frelimo, tanto a comunidade internacional, interno ou internamente, nós todos sabemos que é neste meio em que estamos. Então, o que é que acontece? Como eles têm a legalidade, controle das instituições e das armas, estão a tentar, por meio da força, para verem se consegue ter essa legitimidade que lhe falta uhum, no seu governo. Por isso é que ele está a ter dificuldade de implementar um plano de governo. Isso é se tem um plano de governo, porque o Frelimo está acabada, né? Eles, como muitos dizem, não existe um plano de governo, existe um plano de roubo. Epa, como é que nós vamos tentar saquear este país durante esses 5 anos que nós vamos continuar no poder? E essas são as estratégias que eles vão montando, porque eles confiam única e exclusivamente como é que se diz? Única e exclusivamente na exploração dos recursos minerais, porque não existe um programa efetivo da colheita dos impostos. Os impostos não refletem na realidade do povo moçambicano. Logo, quer dizer que sem a exploração dos recursos naturais em Moçambique, o governo da Frelimo não existe. Então, eles uhum, aproveitam-se dos impostos, ah, aproveitam-se dos impostos, ou seja, dos pagamentos das taxas dessas multinacionais que exploram recursos naturais em Moçambique para sobreviverem, ou seja, meterem a sua máquina a funcionar. Por quê? Porque não existe um plano de governo, não existe um plano de desenvolvimento sustentável. Em Moçambique não existe um plano de desenvolvimento e integração da República de Moçambique. Então uhum. como é que se diz? É muito fácil identificar um governo sem plano. Nós estamos aqui, já passam por aí 4 meses ou dois, desde a tomada de posse, acho que já vão 2 meses, não vimos nenhuma execução. A única execução que está em curso é a matança do povo moçambicano e o tráfico de órgãos que está em ordem Uhum, em Moçambique. Então, uhum. Não, Eh, portanto, João, eu tenho aqui essa matéria, voltando propriamente no que toca ahm, a esta fase ainda turbulenta, porque estamos a ver, como disse bem, o cerco está a ficar muito estreito à Mondlane, porque o que nós ouvimos neste senhor, não sei como é que tu podes interpretar estas palavras do ministro do Interior de Moçambique. Eh, Desde que começaram esse protesto, telecâmaras do Estado, telecâmaras privadas, telecâmaras imparciais, celulares, telecâmaras de celulares dos cidadãos mostram e mostraram, captaram polícia, não é, a alvejar a cidadãos. E penso eu, foi há dias atrás, estive aqui com um moçambicano, um opinionista moçambicano, um académico, e disse-lhe muito bem, recomendei, olha, e não fiz essa anotação de que estamos a ver uma polícia muito agressiva, uma polícia muito brutal, e identificamos um problema. Juntamente com este opinionista, identificamos aqui um problema, João. O problema qual é? Moçambique não tem uma polícia anti-motim, uma polícia que tenha técnica de aproximação em tumultos, uma polícia que tem técnicas de negociação pacífica para, portanto, tranquilizar os motins, para tranquilizar o aglomeramento ou desfazer o aglomeramento de pessoas com técnicas pacíficas. Então, eles têm polícia de intervenção rápida. Portanto, eles estão a utilizar a polícia de intervenção rápida, que é uma polícia brutal, é uma polícia que vai no terreno e faz. E na entrevista prolongada aqui com este senhor, e vamos ouvir, João, ouvimos ela dizer que a Cernic tem uma missão diferente da polícia com fardamento. A Cernic vai, não é, descaracterizada e ela tem que cumprir a missão que lhe mandam. Bom, eh, lhe perguntam, e vamos ouvir, e vamos deixar a responsabilidade ao senhor ministro que diz essas palavras. E eu gostaria que cada um interpretasse e depois trazer o João também a fazer a sua interpretação.
e compreendermos o que é que está a se passar em Moçambique. Vamos primeiro às palavras, depois eu vou trazer uma outra, eh, uma, uma outra fala. Vamos à imagem do senhor ministro. Há ordens, Sr. Ministro, para o uso de balas reais durante manifestações? Não, não há ordens para o uso de balas reais durante as manifestações. Então há responsabilização desses agentes? Quando é que foram usadas balas reais? Ontem nós tivemos registro de um morto durante as manifestações. Bom, a polícia age dentro daquilo que são limites e dentro da lei. E com meios necessários naquele momento e para cada atuação. Portanto, João, que interpretação faz essas breves palavras do ministro do Interior? Esse senhor aqui, esses senhores aqui, estás a perceber, né, Álvaro? Tiram-nos a paciência, tiram-nos a, como é que se diz? Tiram-nos o senso humano, estás a ver? Tiram-nos todo o respeito. Então nós temos mais de 400 mortes até agora. Ele está a perguntar quando é que foi utilizada balas reais nas manifestações. Estás a entender o demônio, estás a ver o tamanho do desrespeito à vida humana que esses senhores têm, que é como eles se caracterizam. Quer dizer, enquanto não morrer um familiar dele, enquanto não morrer um indivíduo da Frelimo, para eles não é morte. Hum. E estamos a ver um preto a falar de que os pretos não estão a morrer, um negro na televisão a falar, e lhe caracterizam como ministro do interior, a dizer, a Uhum. perguntar quando é que se utilizou balas reais nas manifestações. Estás a entender, né, Álvaro? Pois, Qual é pois. a cara, qual é a tipologia, qual é o nível de respeito que você quer que eu tenha com esse senhor? Qual é, como é que você quer que eu classifique este demônio em pessoa? Este senhor, além de ser tão, como é que se diz, tão rude, tão pesado, é muito triste, tá a perceber? Olhar, eu que estou aqui, Álvaro, eu não estou a te mentir, eu fico triste só olhar na cara de uma pessoa como esse senhor aqui. Por aí deve ter filho, deve ter netos, a chegar aqui como um ministro do interior, a me perguntar, eu a perguntar a jornalista, quando é que foram utilizadas balas reais em Moçambique? Quando é que foram utilizadas João, balas reais em Moçambique, Álvaro? João, isto não é talvez este ministro tem problemas de amnésia, Não tem, eles se fazem de ter problema, eles não são tão burros assim, não são tão burros assim como nós queremos mas dizer. e como é que ele vai responder assim se existem elementos materiais, É, existem provas materiais e vai vir na telecâmara perante os jornalistas e que estas imagens já correram o mundo, vai responder desta forma. é, Isto é responsabilidade terrível, não? é a hipocrisia, é a hipocrisia. Você até pode lhe perguntar como é que o Chapo falou que vai jorrar sangue. Ele vai te perguntar quando é que o Chapo disse isso. Ele vai te perguntar quando é que o Chapo diz isso. Esses senhores aqui, o único objetivo deles é defender a bandeira da Frelimo e o líder da Frelimo, mais nada. O resto que vai ao ar, que vai ao espaço, não tem nenhum plano para os moçambicanos. Os moçambicanos com esse tipo de pessoa, ou os africanos, no modo geral, com esse tipo de líder, estão entregues à nossa sorte. Nós temos que encontrar forma de se livrar desses monstros. Nós temos que encontrar mecanismos viáveis de se livrar destes satanás. Porque esse senhor aqui, meu irmão, se você está à procura de um diabo, se você não rezar na igreja à procura do diabo, não sei o que por aí, Satanás, nós temos aqui um exemplo vivo de pessoas que estão a morrer. Ele está perguntando onde é que as pessoas estão a morrer, onde é que estão os mortos, que vocês aqui tanto falam. Ele está a nos perguntar, essa é a questão que ele coloca, que ele lança no ar, onde é que estão as mortes, que vocês Porque, tanto falam. João, acima de tudo, existe agora um processo que já foi aberto, do qual o senhor ex-comandante da polícia, o senhor Bernardino, já está a ser ouvido, não é? Pela PGR. Oh, Então, se o Bernardino já começou a responder, esse ministro vem. Este ministro não está a correr o risco também de ser indiciado? enquanto ele estiver alinhado com o grupo criminoso da Frelimo,
nada vai lhe acontecer, mesmo aquele processo que está a correr contra o Bernardino, aquilo tudo aí é, como se diz na gíria, como os mais novos dizem, bangle, bangle, como é que chama? Bangle, bangle, Bungle Bang. bungle, bangle, ou coisa assim parecida. Não vai Hum. dar em nada, poderão até lhe condenar, mas aquilo é ficar em casa, não vai dar em nada. Nós vimos pessoas a roubarem dinheiros nas dívidas ocultas que foram julgados com não sei o que, com televisões, que não sei o que, não sei o que. Depois estão aí, estão livres, estão em casa. Estás a saber? Então, enquanto esse grupo não sair, enquanto esse grupo criminoso não sair do poder, não haverá justiça para o povo, não haverá justiça em África, enquanto esses indivíduos continuarem a controlar instituições. Então é a mesma coisa você levar um porco no javali para ser julgado. O senhor javali, eu estava ali, o porco passou aí muito sujo e sujou ali a calçada. E para você que é o justo, julgue-nos esse senhor. Não funciona. Estás a perceber? Não Agora, funciona. Nós não vamos ter justiça enquanto não se livrarmos desses carrascos, esses demônios aqui, esses criminosos. Têm que sair do poder. Só ali é que nós poderemos conquistar a quer justiça. dizer, nós aqui, por mais que façamos algumas verificações, trazermos evidências, podemos tentar concluir que eh, estes são um grupo de bárbaros, são um grupo brutal, um governo brutal, um governo, criminoso, porque se com evidências um ministro portanto, menospreza, minimiza vidas humanas, morreu uma senhora e perguntaram da senhora que morreu e ele diz: ah, mas a polícia está no local, a polícia atua em função, não é? Como é que ele diz? Em função ao. As Tem um termo que condições ele e usa. os meios, as condições e os E meios, as condições e os meios que exigem a situação. Então, exatamente. aquela pessoa tinha que ser alvejada. E mesmo. Tá, é aquela resposta que ele dá, subentendidamente. Houve bala e tal. Ele próprio se meteu o fio no Eles pescoço. não entendem, meu irmão, está a perceber? Nós estamos a ver a situação, por exemplo, da Ucrânia, estamos a ver a Hum. situação do Israel, que não sei se poderemos tocar também num futuro muito breve. Não é o Israel que está-se a condenar sozinho. É pessoas de fora que estão a fazer matérias, a denunciar que o governo de Israel está a cometer isto e aquilo, está a cometer genocídio contra o povo palestino, está a atacar deliberadamente direitos civis e por aí vai. A comunidade internacional começa a condenar, começa a fazer pressão ao governo de Israel. E nós estamos a ver o que está, ou seja, nós começamos a ver a repercussão que isto ganha. Não é o governo de Israel que vai fazer a matéria sozinho a se condenar. Então, a mesma coisa tem que servir para esses governos. Eles não têm medo deles mesmos, não têm medo dos tribunais deles, eles têm medo dos tribunais de fora, eles têm medo do trabalho que nós fizemos. Porque isso aqui vai levar tempo, vai levar o tempo que vai ser necessário. Mas Mas no dia que nós... não achas que os principais responsáveis, iniciando do governo Nyusi, porque o que nós vimos na época do governo Nyusi foi espoletado um crime, aliás, uma denúncia internacional. Existem já processos no Tribunal Internacional do Haia. Tu acreditas que o Nyusi será levado nas barras do Tribunal Internacional? Prontos, o Newsy poderá ou não ser levado às barras do Tribunal Penais Internacionais, só o tempo dirá. Só o tempo dirá por quê? Porque eu vou te dizer mesmo, Álvaro, que eu, na medida que o tempo vai passando, em função da realidade que eu conheço aqui, das investigações todas que nós vamos fazendo, nós não podemos confiar muito, não podemos depositar muita fé, não é que confiar, não podemos depositar muita fé nas instituições internacionais nesse preciso momento, porque estamos numa crise internacional, principalmente crise das instituições, crise de representatividade das instituições. Essas instituições também estão a ser muito obsoletas, não estão a ter mais muita relevância no cenário internacional. Então, por conta disso, é que eu não deposito muita confiança nessas instituições, hoje por hoje. Mas pronto, como se diz sempre, né? Como eu disse, a minha reticência, só o tempo, como é que se diz? Só o tempo será justo para nós. Mas nessa situação em concreta, nós africanos, pretos, de qualquer lado onde nós estivermos, temos que nos unir, encontrar formas, plataformas para lutarmos contra essa tirania, para lutar. Nós temos que ser
observador, investigador, julgador e condenador destes atos bárbaros. Contar pouco com muitas instituições, porque se você vê a relevância que está-se a dar na situação da Ucrânia, na situação do Israel, e você vê no pouco significado que se dá a situação do Congo, temos a situação de Marrocos, temos a situação de Moçambique, temos muitas violações de direitos humanos em todas as partes do mundo, mas contra o povo preto quase que ninguém é insignificante. Por quê? Porque o povo preto é aquele que, quando está bem na vida dele, ele esquece o outro. Epá, isso aqui não tem nada a ver comigo, fica ali. Isso não tem nada a ver comigo, fica ali. Enquanto nós estamos a ver que como é que se diz? Os indivíduos, por exemplo, não me considerem racista aqui, mas os brancos, por exemplo, se estiverem numa localidade, verem que um branco está sendo atacado, é causa deles também. Começam a partilhar. A guerra que a Ucrânia está a ganhar não é a guerra que a Ucrânia está no terreno. É a guerra de propaganda que ele está a ganhar fora, que todos eles estão a se comover, estão a se investir na guerra, estão a participar de forma direta na guerra. Então, por conta disso, o governo ucraniano vai ganhando força, mesmo a perder no terreno, mas ele vai ganhando força com a guerra das procurações, guerra de propaganda que os ucranianos e não ucranianos estão a fazer lá fora. Nós não, nós somos muito limitados. O Álvaro vai falar uma outra coisa, o fulano vai falar uma outra coisa, a África de expressão francesa não fala nada de Moçambique, a África de expressão inglesa uma outra coisa, mas depois de tomada de posse, por aí vai, já não fala mais nada. Nós temos a situação do Congo, que é mais a África. Estás em silêncio, Álvaro. Que é mais a África. A África anglófona, por exemplo, na zona SADC, na zona SADC, a anglófona é maioritária. E até aqui, a única que tende a trazer informação, tende a trazer debates, é a África do Sul. O próprio Botsuana, onde o Mondlane esteve e tem uma roca forte, não vejo a imprensa botsuana a falar de forma frequente, Namíbia não fala de forma frequente, Zimbábue não fala, a Tanzânia, que está aí também, que ele faz fronteira, não fala, Malawi. Portanto, estamos mesmo metidos numa situação que isto começa a perigar, João. Isto começa a perigar. Falava com um moçambicano, sem dizer o nome, que me dizia: não, esta situação, da forma que está, estamos aí mesmo, estamos aí versus uma guerra civil. E eu disse para ele: não, não há necessidade de fazer guerra civil, porque existem margens para, através do diálogo, ultrapassarem este problema. O problema é o diálogo, é força de vontade. É força de vontade, tem que superar os egoísmos, o cinismo, principalmente. Frelimo está a jogar a carta do cinismo. O governo moçambicano está no cinismo, é como se não está a ver o problema. Prova concreta, está aí o senhor ministro que diz, mas houve balas. Isto é para levantar a ira do outro lado, é para levantar a ira do povo, é para meter os outros, digamos assim, em estado de cometerem, não é? Cometerem e depois partirem para aquilo que eles querem, porque é aquilo que disseste no princípio. A única solução que eles têm para manterem-se no poder é usar a força, é usar a brutalidade. E eles querem provocar isso, que o país vá em estado de sítio. É isto que eles querem. Porque existem margens para o diálogo. Existem margens para o diálogo. Eu temo que eles querem esforçar um Mondlane ou aliados do Mondlane, ou então vai surgir uma terça figura que vai dizer: basta, também o Mondlane não está mais a fazer nada e tal, e que o país não pode estar assim, e pronto, vai arrebentar tudo. Isto é que não se quer, João. Mas, pá, isso é que não se quer, mas o futuro, a realidade atual desenha-nos para esta direção. Queramos nós, queramos não, mas esse aqui é o desenho do futuro. Então, pronto, tem coisas que são evitáveis e tem coisas que são inevitáveis. Como se diz sempre, né? Cada reação, cada ação tem uma reação. Vamos aguardar, vermos como é que eles vão se posicionar, mas na medida em que nós estamos a analisar e vermos aqui onde é que eles estão a levar essa situação, não levam
na situação para terminar com o diálogo, eles querem terminar com força, está a perceber? Então, quando o povo não estiver preparado, vão apanhar de surpresa. Hoje mesmo, na madrugada de hoje, em Moçambique, como é que se diz? Tem uma localidade onde eles foram fazer detenção ou captura de 2 jovens. Na madrugada, foram fazer captura, a polícia foi lá, fez captura de 2 jovens, as mães estão a relatar. Epa, vieram aqui a polícia, levaram os 2 jovens para onde não se sabe, e nós sabemos quando esses jovens aparecerem, se não aparecerem, se não estiverem presos, se estiverem mortos, vão aparecer sem órgãos. Quem vai fazer isso aqui é a Polícia Nacional de Moçambique. Então, é só para vocês verem qual é a direção em que nós estamos, né? Vai chegar uma Uhum. altura que não vai sobrar nenhuma alternativa senão morrer lutando, porque é isso que o governo da Frelimo, esse governo criminoso, está a puxar para que o povo faça. Não está a deixar nenhuma outra escolha, tá a perceber? Então, Álvaro, nós Uhum. não podemos contar muito com uma paz, ou seja, com um calar das mortes, se o povo não se rebelar de verdade, porque o povo está à espera de orientações do Mondlane. Só que o Mondlane é um ser humano também que está, pronto, tem as suas limitações, talvez a perceber. Uhum. Então, não é luta do Mondlane. O Mondlane recebeu a luta, está ali a lutar com o povo dia e noite, mas ele precisa necessariamente que o povo tome as rédeas e se rebele contra esse governo, porque não tem outra solução. Se não tem, com a Frelimo, com esses Não tem movimentos, outra solução. não tem outra solução senão se rebelar mesmo contra esse governo ilegítimo.